Salve, salve, galera. Então vamos aqui, ó, para mais uma questãozinha, questão legal aí de dupla fenda. Vamos ver o que diz o enunciado. Fala assim: o experimento de dupla fenda de Young é reproduzido em um laboratório, porém com fendas mais largas, medindo 10 comprimentos de onda e separado por 50 comprimentos de onda. Sabendo que as fendas se encontram a uma distância d do anteparo, dzão, sendo o dzão muito maior que a largura das fendas, é possível afirmar que a distância entre a primeira região escura de interferência e a primeira região escura de difração é. Então, legal. Então, vamos nos situar aqui, pelo menos no desenho. Imagino que você deva se lembrar aí do experimento de dupla fenda de Young. Um experimento importante aí que comprovou o caráter ondulatório da luz, né? Ah, tá. Legal. Então, vamos lá. O experimento é mais ou menos assim. Você tem as duas fendas aqui. Aqui você tem uma fonte de luz. E aqui está o anteparo. Né? E aí o que todo mundo lembra aí do experimento é, o que vai acontecer? Nesse anteparo aqui, foi observado que havia regiões, franjas claras e escuras aqui do outro lado, né? Então, desse lado aqui, você ia observar franjas claras e escuras. Aquele negócio clássico lá, que todo mundo está acostumado, né? Beleza, só que o que ele falou aí que distância entre a primeira região escura de interferência e a primeira região escura de difração, que negócio é esse? Bom, calma que a gente já vai ver isso aí. Beleza, vamos só colocar os dados do enunciado ali, ó. As fendas, ele fala que são mais largas, e elas medem 10 comprimentos de onda. Então, só estou anotando o que ele falou aqui, ó. A largura das fendas, então, é 10 lambda, né? 10 comprimentos de onda. E além disso, elas são separadas por 50 comprimentos de onda. Então, essa distância aqui entre as fendas, tá aqui, ó. A distância entre as fendas, 50 lambda. Ele deixou tudo em função de lambda. E, além disso, ele falou, ó, sabendo que as fendas se encontram a uma distância dzão do anteparo, dzão, então, é essa distância aqui, em roxo, né? Tá aqui, dzão. E, além disso, ele fala que dzão é muito maior que a largura das fendas. Ah, tá. Então, nesse caso aqui, ó, dzão é muito maior que a largura das fendas. Quanto que é a largura das fendas? É aquele 10 lambda ali. Né? Dzão é muito maior que 10 lambda. Tá. Isso aqui ele fala, né, pessoal, para garantir que o ângulo que um raio de luz vai, né, quando um raio de luz sai aqui de uma fenda e atinge um ponto P, vai falar, ele vai formar um ângulo aqui com horizontal, né? Exatamente. Essa condição aí do dzão ser muito maior que a largura da fenda vai garantir que esse ângulo aqui seja pequeno, né? Então é essa condição aí que ele quis dizer com isso, né? Dzão ser muito maior que a largura da fenda. Beleza. Então vamos lá. O que de diferente tem aí que ele está falando também região de escura de difração, né? Porque você fala assim, eu estou acostumado a região escura de interferência, mas por que região escura de difração? Aí que a gente vai ver. Então aqui na outra página, eu desenhei primeiro o experimento clássico aí, ó, à esquerda, da interferência por duas fendas pontuais, que a gente fala, né? Então aí você já deve estar mais acostumado com esse desenho, onde, como eu tinha comentado, aqui está mais bonitinho explicando, ó, do lado direito a gente tem o anteparo, e na região aqui de mínimo das franjas escuras é onde ocorre interferência destrutiva entre os raios, né? Ah, é aquele negócio, né? Que a diferença de caminhos é múltiplo de meio comprimento de onda, isso. Então é exatamente isso. Quando for múltiplo de meio comprimento de onda, vai ocorrer interferência destrutiva e as franjas vão ser escuras. Exatamente. E vai dar esse padrão aí, né? Que a gente já está mais acostumado. Tá. Então, primeiro, ele quer saber... a gente já poderia calcular, se a gente quisesse, né? Qual que é a primeira região escura de interferência. Isso aí é mais comum da gente calcular. Né? Depois a gente já vai fazer isso mesmo. Só que esse negócio de primeira região escura de difração. Pois é, esse negócio da difração é mais ou menos assim. Quando a difração é mais acentuada, quando a largura da fenda ela é aproximadamente igual ao comprimento de onda, né? Ah, tá. Então vem uma onda aqui. Né? Vamos imaginar que está vindo uma frente de onda aqui. Quando o comprimento de onda
for mais próximo, o lambda for mais próximo ali da largura A da fenda, a gente tem uma difração mais acentuada. Mas, mesmo que não seja praticamente igual, se a largura da fenda for maior, ainda assim vai ter, maior que o comprimento de onda, tá? Ainda assim vai ter o fenômeno da difração. E se a gente colocasse um anteparo, ó, isso aqui percebe que é uma fenda simples, não é uma fenda dupla aqui nesse experimento. Se a gente colocar um anteparo nessa região ali, onde tem uma fenda simples, a gente vai ter o fenômeno da difração. E a difração, por si só, vai gerar franjas escuras e claras, assim como no fenômeno da interferência. Só que elas são um pouquinho diferentes, o padrão delas, né? Você percebe que eles são mais espaçados, né? As franjas claras são mais espaçadas das franjas escuras. Você falar, vai ter os dois fenômenos acontecendo nesse exercício, então? Exatamente, né? Então, por isso que ele fala, ó, primeira região escura de interferência e primeira região escura de difração. Os dois fenômenos vão acontecer. Né? Por que vai acontecer a difração também? Bom, porque a largura, como você sabe, né, Breno? Porque a largura da fenda é maior, né? É maior do que o lambda. E não é tão maior assim, né? Então vai ter uma certa difração ali, né? O que é a difração mesmo? Ó? Só para você lembrar, a difração é aquele fenômeno explicado pelo princípio de Huygens, que quando vem uma frente de onda aqui, ela vai começar a se curvar, né? Quando atingir um obstáculo, ela vai contornar o obstáculo e vai permitir chegar em regiões que ela não chegaria se tivesse uma propagação retilínea. Ah, tá. Então isso que é a difração. Vai acontecer as duas coisas e esses dois padrões aqui de regiões claras e escuras vão se somar. Tá? A gente não precisa exatamente saber para resolver o exercício como que vai ficar esse padrão. Percebe que seria esse padrão mais ou menos aqui, né? Onde a superfície rosa aqui seriam os padrões de interferência, regiões claras e escuras, e o azul mais escuro seria o padrão de regiões claras e escuras da difração. Então teria as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Só para você ver na prática aí, qual que seria mais ou menos a ideia? Se você colocar duas fendas, a imagem que você teria, duas fendas do jeito que está explicado ali no enunciado, e tiver os dois efeitos acontecendo, de interferência mais difração, você vai ter mais ou menos essa figura aqui acontecendo. Tá vendo? Então é uma composição da difração e interferência, né? Você teria um gráfico, ó, eu tentei desenhar aqui no anterior, mas perceba que o gráfico aqui está mais bonitinho, né? Regiões claras e escuras da interferência e da difração. Aí você fala, como que eu vou resolver o exercício então? Bom, faz primeiro aquilo que você já sabe, que é calcular a primeira franja escura na questão da interferência. Isso aí você já sabe fazer, né? Ah, tá. Então, eu não vou deduzir essa forma, porque é mais comum de ser usada, né? No contexto do ensino médio. Que diz assim, ó, se a gente quiser calcular a posição y da primeira franja escura, a gente vai usar essa relação aqui, ó. Dzão sobre Dzinho é igual a n lambda sobre 2. Né? Para quem quiser lembrar aí, esse n lambda sobre 2 é a diferença de caminho entre os raios de luz. Show de bola. E aí, como a gente quer a primeira região escura, a gente vai colocar o n igual a 1 aqui. Primeira franja escura. Tá? O Dzão tá aqui, ó. Dzão é... A gente tem essa informação, que é... Na verdade, ele deixou como Dzão mesmo literal, né? Que é a distância entre a fenda e o anteparo. E o Dzinho ali é a distância entre as fendas, tá? Então vamos substituir esses valores e a gente já acha qual que é o y, né? Y1, eu vou colocar aqui, da primeira região escura. Como que vai ficar? Dzão, vamos voltar aqui. Ele deixou como Dzão mesmo, então deixa aqui, Dzão. Quem que é o Dzinho, que no caso é a distância entre as duas fendas? Ele falou que é 50 comprimentos de 50 comprimentos de onda, né? 50 lambda. Então tá aqui, ó, 50 lambda multiplicado por 1, que a gente quer a primeira franja escura, vezes lambda dividido por 2. Então tá aqui. Corta o lambda. Isso aqui vai ficar, ó, y1 é dzão sobre 100, né? Então fica aqui. Grava essa informação aqui, a gente já tem metade do problema resolvido. A gente descobriu o y para a primeira franja escura da interferência. Né? Então a primeira região escura da interferência já era. Cheque aqui, né? Beleza. Aí falta
descobrir a primeira região escura da difração. A difração, lembra? Seria mais ou menos esse comportamento aqui, ó. Também tem o padrão de escuros e claros, só que é um padrão diferente da interferência, né? Isso. E aí eu vou deduzir aqui a fórmula, porque não é tão comum, vou deduzir com vocês como que a gente acha a formulinha aí para calcular numa fenda simples, tá? As regiões claras e escuras, no caso só a escura, né? Porque ele só pede a escura da difração, né? Então vamos ver como é que funciona. É bem parecido aí com a interferência na dupla fenda. Seguinte, então a gente tem uma fenda aqui de largura A, e aqui está um anteparo no lado direito. Né? Aqui seria o nosso y igual a zero, ó. E a gente quer saber, então, qual que vai ser esse y aqui, de um ponto de franja escura, tá? Esse ponto P aí vai ser um ponto de franja escura. Então vamos imaginar o seguinte, a gente tem dois raios de luz, um que vai partir da extremidade superior e vai atingir o ponto P, e o outro que vai partir da metade aqui da largura da fenda e vai atingir o ponto P também. Né? Não esqueça que a fonte de luz está aqui atrás, né? Você tem a fonte de luz aqui atrás da fenda. Beleza, então a gente desenhou esses dois raios. E você vai perceber que eles têm uma diferença de caminho entre eles, né? Como que você calcula essa diferença de caminho? Eu vou dar um zoom aqui. É do mesmo jeito que a gente fazia lá para dupla fenda de Young, você pode fazer assim, ó, traça perpendicular a esse segundo raio de luz aqui. Esse pedacinho vermelho aqui, ó, é o tanto que um difere do outro, né? Ah, tá. Então você percebe que esse aqui tem um pedacinho a mais que o outro de cima. Ah, tá. Então, esse pedaço em vermelho, eu vou chamar de ΔX, que é a diferença de caminho do primeiro raio de luz para o segundo. Tranquilo? Beleza. Aqui, ó, vou completar esse triângulo. Ó. Tá? Esse triângulo aqui, quanto que vale esse pedaço aqui, esse lado? A sobre 2. Que é metade da largura da fenda. ΔX é a diferença de caminhos. Tá, e o que mais que a gente pode fazer aqui? Então imagina que o ângulo formado entre esse segundo raio de luz aqui e a horizontal seja o ângulo θ aqui, tá? Aí se você brincar um pouquinho de trigonometria aqui, ó, você vai chegar na relação de que esse triângulo aqui também tem um ângulo θ aqui em cima. Tudo bem? Beleza, e daí se você aplicar o seno desse ângulo, pega o seno desse ângulo θ aqui. Quem que vai ser? Qual triângulo que a gente está falando, tá? Tá pequenininho aqui, ó. Mas eu vou dar um zoom para vocês darem uma olhada, ó. É esse triângulo aqui. Sendo que esse ângulo aqui é 90 graus, né? Show de bola? Então, o seno desse ângulo aqui vai ser o cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? ΔX. Ah, tá. Então tá aqui, ó. ΔX. E quem que é a hipotenusa? A hipotenusa é o A sobre 2. Ah, tá. Então tá aqui, ó. A sobre 2. Esse é o seno do ângulo. Só que lembra que a gente falou lá no começo que o D, que é a distância entre a fenda e o anteparo, é muito maior que a largura das fendas, etc. Sim, então isso faz com que esse ângulo θ seja bem pequeno. Se o ângulo θ é pequeno, a gente pode usar algumas aproximações, né? A gente pode usar que o seno de θ vai ser aproximadamente igual ao próprio ângulo. Ah, tá. Que mais? E aproximadamente igual a tangente também, tá? Todas essas aproximações são válidas aí para ângulos pequenos. Ah, legal. Então vamos terminar aqui, ó. ΔX, então, se a gente isolar, ele seria quem? Ele vai ficar seno, né? Então ele vai ficar seno θ vezes A sobre 2. Só que o que a gente está interessado? A gente está interessado
que o ponto P seja um ponto de franja escura, né? Vamos supor que a gente observou que o ponto P é um ponto de franja escura, ou seja, acontece interferência destrutiva ali. Qual que é a condição para que aconteça interferência destrutiva? Que a diferença de caminho seja múltiplo de meio comprimento de onda. Então é isso que a gente vai botar aqui, ó. Δx tem que ser múltiplo de meio comprimento de onda. Então isso é igual ao seno de θ A sobre 2. Beleza, como a gente está interessado na primeira franja escura, então n igual a 1, deixa aqui. Corta o 2 dos dois lados, ó. Corta 2, corta 2. E a gente vai ficar com seno de θ é igual a lambda sobre A. Então descobrimos aí como que faz para calcular, onde A é a largura, tá? Como faz para calcular aí o seno desse ângulo? Lambda sobre A. E aí sim, agora a gente pode usar essas aproximações, né? Então olha as aproximações aqui. A gente vai falar que não só o seno é igual a lambda sobre A, como também a tangente. Tá? Essa aproximação aqui a gente pode ter uma ideia, né? Se você quiser saber, usando o ciclo trigonométrico, né? Então, para ângulos bem pequenos, aí só por curiosidade, se você traça um ângulo bem pequeno aqui, se você pegar o seno, né? O seno seria essa componente aqui, ele é bem próximo do próprio valor do arco, né? Que também é bem próximo, olha só que interessante, se você passar o eixo das tangentes aqui, ó, pega o eixo da tangente, ele vai ser bem próximo também do valor da tangente. Então aí que está a intuição geométrica de por que para ângulos pequenos o seno é próximo da tangente, que é próximo do ângulo também, tá? A demonstração mesmo mais formal envolve cálculo, porém a gente pode ter uma intuição legal aí. Enfim, tá aí. Então, seno do ângulo é isso aí. E a gente vai usar agora a tangente. Pega a tangente de θ. Quem que é a tangente de θ? Vamos pegar agora nesse triângulo grandão aqui, ó. Nossa, ficou uma beleza. Mas deu para entender qual triângulo que é, né? Esse triângulo grandão aqui, ó. Quem que é a tangente de θ? Tangente de θ é o oposto, que é o y que a gente está interessado, tá? É o y do primeiro ponto de região escura, dividido pelo cateto adjacente, que é a distância adesão. A distância adesão aqui. Iguala um com o outro. Então, a gente vai igualar tangente de θ com seno de θ, né? Vai ficar assim, ó, y sobre adesão é igual a lambda sobre A. Isola o y aqui, vai ficar y é igual a lambda sobre A vezes adesão. E aí, finalmente, a gente conseguiu o que a gente queria, né? Essa aqui é a fórmula para a gente calcular o y da primeira franja escura de difração. Você fala, mas não é de fenda simples isso aí? É, mas o comportamento vai ser semelhante para as duas fendas ali, né? Então, beleza, só substituindo os valores agora, ó. O lambda a gente deixa como lambda. A largura da fenda, se você voltar aqui, você vai ver que é a largura de 10 lambda, tá? Então, a largura A é de 10 lambda. E o desão? Desão é desão mesmo, né? Ele deixou como sendo desão. Corta aqui o lambda, então o y1 aqui da difração vai ficar d sobre 10. Beleza, a gente tem calculado então o y do primeiro ponto de difração e do primeiro ponto de interferência. Olha só, nessa página aqui está a primeira região escura de interferência, d sobre 100, né? E a primeira região escura da difração, d sobre 10. Calculado aí, demonstrado um detalhe aí, né? Os dois. Mas o que ele quer é a diferença, né? Ele quer a diferença. Olha só. É possível afirmar que a distância entre a primeira região escura de interferência e a primeira região escura de difração é quanto? Então, ó, você pode pegar até pela figura aqui, voltar para a figura para ver se você entende. Ó. Então, vamos pegar os resultados que a gente tem e colocar. Ó. Quem que é
a primeira região escura de difração. Seria esse ponto aqui, tá? Seria y igual a gente voltar aqui, ó, d sobre 10. A gente calculou, deu d sobre 10. E da interferência? Da interferência estaria aqui, né? Então, aqui seria a primeira região... Opa! Aqui, ó. Seria a primeira região escura, que é d sobre 100. Perceba que bateu o fato de que a primeira região escura da difração está mais longe, né? Ah, então d sobre 10 é uma distância maior do que d sobre 100, né? Ah, tá, d sobre 100 é menor, está mais próximo ali do y igual a zero. Quanto que vale a distância entre esses dois pontos? É um menos o outro, né? Ah, tá. Então eu vou chamar aqui YD, que é o da difração, YI, que é da interferência. A distância, então, que é o que a gente quer, vai ser o YD menos o YI de interferência. A distância entre os pontos escuros, as franjas escuras da difração e interferência, respectivamente. Então fica assim, ó, D sobre 10 menos D sobre 100. Beleza? Então, olha só. Aqui a gente vai ter... para deixar o denominador comum, você pode multiplicar por 10 em cima e embaixo aqui, né? Então, fica assim, ó. 10D sobre 100 menos D. 10 menos D sobre 100. Então, isso aqui vai ficar 9D sobre 100. Tá aí a nossa resposta. Qual que é a distância entre os primeiros pontos escuros de interferência e difração? Então, tá aí em resposta em função de adesão. Você vê que é um exercício aí que envolve várias coisas, né? O mais difícil é a contextualização dele, você perceber mesmo que acontece as duas coisas. A aplicação na fórmula não é tão difícil, mas espero aí que tenha ficado claro, né? Inclusive os efeitos aí, né? Da combinação da difração com a interferência, e assim como os dados enunciados. Beleza? Até a próxima.